Temos aqui um outro trabalho, um algoritmo que vai sortear alguns números, como se fosse uma loteria, vai sortear alguns números. E no caso, esse algoritmo eu coloquei o nome de sorteios de números, né? Ele já está pronto aqui. Ele não tem um enunciado, eu já coloquei ele direto, né? No caso, vamos dizer que a pessoa peça aí um algoritmo que sorteie todos os números, né? Que sorteie números aleatórios, diferentes, assim como se fosse uma loteria mesmo. E que ele colocasse ordenado esses números, do menor para o maior, por exemplo. Então você vai fazer aqui, o algoritmo, vai colocar as variáveis, A e B inteiro. Para você criar esses números, eu coloquei aqui o vetor no Visual G, né? O x aqui como vetor, de 1 a 10. Esses dois pontos significa que é de 1 até 10. Sendo real, né? Como real. E tem aqui um outro comando que é procedimento. O algoritmo vai fazer esse procedimento aqui, que é o quê? A troca. Vai trocar o A pelo B. O que está armazenado dentro da variável B vai ficar dentro da variável A. O que está dentro da variável A vai ficar dentro da variável B. Claro que não pode trocar, poderia trocar os dois ao mesmo tempo, assim. Então vai ter que se criar aqui uma outra variável, uma variável auxiliar, que é essa que nós temos aqui embaixo. Então, quando for digitado um valor, ou o programa selecionar um valor para A, ele vai ser armazenado, atribuído aqui em T. E no valor de B vai ser atribuído em A. Já trocou aqui, ó. B trocou para A. O A já tem o valor de B agora. Só que aqui, o valor que era de A ficou em T. Então o que vai fazer? Criou essa variável T, que é essa variável auxiliar, para poder armazenar. Ela recebe primeiro o de A, deixa guardado. Depois que o B está vazio, porque ele já passou para o A, aí vai e joga dentro dele a variável que era antes de A. Não sei se fica complicado, mas é esse tipo de situação que se encontra em alguns problemas, em alguns enunciados, que precisa criar uma variável auxiliar. Quando tem duas variáveis e as duas precisam trocar as informações entre si. Uma ficar com a informação da outra e vice-versa. Então é necessário criar uma terceira para poder mudar, fazer essa troca. E aqui o fim do procedimento que nós iniciamos aqui. O início você vai colocar esse comando aleatório. Que comando é esse? No Visual G, esse comando ele vai fazer de 0 até 100. Ele vai aleatoriamente apresentar esses números na tela, de 0 a 100. Então aqui, nessa primeira pode ser de 0 até 100. E aqui, de 0 até 999. Por quê? Aqui está mostrando para ele exibir três números depois do ponto. Ou pode ser antes também, no caso. Mas aí 3 decimais. E aqui tem um contador. Nós fizemos na aula passada o contador. E aqui eu coloquei o contador. O diferencial desse algoritmo de hoje é o vetor, que é muito importante e muito difícil até mesmo de utilizar. Então, para A, de 1 até 10, faça. Ele vai limitar a uma sequência de números aleatórios, na primeira fileira, um número aleatório, na segunda, outro número, até 10 fileiras de números. Ele vai deixar aleatoriamente e vai limitar de 1 até 10 essas 10 linhas, que vai apresentar 10 números diferentes. Vamos rodar aqui, já para a gente fazer uma verificação de como seria. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vê que aqui está tudo embaralhado os números, né? E aqui está do menor para o maior. O maior é 97. Se a gente tirar aqui e rodar novamente, vai dar outros números totalmente diferentes.
Se apagar e rodar de novo, vai dar outros números totalmente diferentes. Sempre terá números diferentes. Por quê? Porque ele está selecionando aleatoriamente. 0952. Vamos ver o segundo na próxima execução que a gente fizer. Aí, ó, 95.555. Então, diferentes números. E aqui 3, porque 3 casas decimais. Se a gente mudasse aqui, por exemplo, 4, 5, vamos dizer. Vamos ver o que aconteceria. Olha aí, colocou 5 casas aqui. Aqui embaixo ele não colocou porque no final do comando está forçando ele a deixar só 3. Mas aqui em cima, como eu mudei, ficou 5. Então, 3. De 1 até 10, faça, leia A, que é o que está dentro do vetor, né? Vai acrescentar aqui os números aleatórios. Fim, para. E aqui vai dar a ordenação, vai colocar naquela ordem que eu mostrei. Que é colocar de 1 a 10, né? E colocar na ordem. Por exemplo, aqui, se eu mudar esse sinal, é um sinal de maior. Se eu mudar para um sinal de menor, como vai ficar? Ficou do maior para o menor. Se eu colocar maior, vai ficar, olha aí, do menor para o maior. Olha, ó, 3 números na frente do ponto, 3 números depois do ponto, que era o que indicava esse aqui, ó. Coloquei aqui várias informações, né, para que vocês possam ler depois. E a impressão dos dados é isso. Então, se fosse classificar isso aqui, seria com 3 blocos. 1 e o terceiro bloco. 3 blocos. O primeiro faz o número aleatório aparecer na tela. O segundo ordena ele do menor para o maior. Esse terceiro aqui, esse ordena, mas não pede para apresentar na tela. Esse aqui já fala para apresentar. Para A, de 1 até 10, faça. Aí escreve. Aqui escreva, esse A igual a 3. Para que esse 3? É para mostrar aqui, ó, o espaço que tem aqui, ó, na frente dos números. Se eu colocar, por exemplo, aqui 1, você vai verificar que o espaço fica menor. Olha aí, ficou até aqui, ó, desalinhado. Então, eu ponho 3 aqui e volto ao normal. Aí, ó, com espaço. Esse, não tem outro espaço aqui no meio? Olha, se a gente mudar aqui, ó, esse 10, ele fala para ele trabalha o espaço. Vamos colocar aqui 6. Ficou sem espaço aqui. Então você pode trabalhar com isso. E esse 3 aqui são 3 casas decimais, igual aqui em cima. Se eu mudar aqui embaixo, eu colocar 6, ele vai rodar, vai apresentar vários outros números. Como não tem nenhum número aqui em cima, ele acrescentou com 0. Então, é isso. Bem simples, só que precisa prestar bastante atenção. E aí tentar verificar esse código, que seria bastante interessante você poder aprender ele, para poder desenvolver aí essas técnicas que são bem interessantes. Qualquer coisa, meu Twitter é Ailton Lima, né? twitter.com Ailton Lima. É só entrar, adicionar, que sempre estou colocando alguns links lá que falam a respeito desses algoritmos. Até a próxima aula. Boa sorte.